Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que nós vamos iniciar esse segundo culto, esse dia maravilhoso de consagração. Amém? Convidamos a todos a estarem de pé. Cumprimentamos também aqueles que estão nos assistindo e participando conosco. Deus há de nos abençoar como nos abençoou no nosso primeiro culto. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, o nosso coração é muito carente do perdão, da graça, da misericórdia do Senhor. Limpa-nos, purifica-nos. Nós confiamos no sangue de Jesus. Nos abençoe e encha o nosso coração com a sua graça e seu Espírito neste culto. Oramos, Senhor, nesta confiança, em nome do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar. Vamos adorar, vamos louvar, vamos abrir o nosso coração e os nossos lábios. Jesus. Vem tocar em minha vida, trazendo um pouco de alegria para este pobre coração. Deus, graças a Deus, glórias a Jesus, todo louvor ao Senhor nosso Deus. Eu orei, eu vi, Ele estava sentado no trono, à destra do trono de Deus. O leão, cordeiro, filho, o
sacerdote o sacrifício, o seu rosto como o sol, quando na sua força resplandece. Senhor, louvado. Glórias a Jesus. Olhos como chama de fogo, cabelos mais alvos que a lã, no seu peito um cinto de ouro, nos seus pés um latão reluzente, sua voz como o som das águas, na sua coxa está escrito assim: Rei dos reis, Rei dos reis, Rei, Senhor, quem é esse? E quem é esse? O Senhor poder ser, Ele é o Rei da glória. Quem é esse? E quem é esse? O Senhor poderoso, Ele é o Rei da glória. Olhos como chama de fogo, cabelos mais alvos que a lã, no seu peito um cinto de ouro, nos seus pés um latão reluzente, sua voz como o som das águas, na sua coxa está escrito assim: Rei dos reis, Rei dos reis, e Senhor dos senhores. Quem é esse? E quem é esse? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Quem é esse? O Senhor poderoso, Ele é o Rei da glória. Glórias a Jesus. Aleluias. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Quem é esse? E quem é esse? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Quem é esse? E quem é esse? O Senhor poderoso, Ele é o Rei da glória. Deus seja exaltado. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Graças a Deus. Aleluias. Louvado é o nosso Deus. Desejo tanto, ó Espírito de Deus, minha alma anela intensamente Glórias a pelo Deus. teu Graças a Deus. mover, me faz adentrar nas águas mais profundas. Graças a Deus. Cansei de me apegar
Graças a Deus. Meus amados, na liberdade do seu coração, no bem-estar da sua alma, levante a sua mão, dê um glória a Deus alto, ou fala baixinho. Tudo precisa acontecer no bem-estar da sua alma e na sua comunhão com Deus. Porque há momentos que eu sinto o desejo, sim, de levantar minhas mãos e dizer glórias a Deus com o meu coração aberto. Mas faça tudo no bem-estar da sua alma. Alguns gostam de dizer glória a Deus. Outros gostam de dizer glória a Deus. Tudo que o Senhor espera é a verdade e a sinceridade do seu coração. E nós temos o Senhor presente, o Espírito presente, a liberdade para você ser quem você é e dizer glória a Deus com a sua sinceridade. Vamos continuar adorando. Depois alguém terá a liberdade de se levantar e glorificar ao Senhor. Glórias a Jesus. Louvado é o nosso Deus. Graças a Deus. Deus não rejeita a oração. Glórias a Jesus. Aleluias. Oração é alimento. Glórias a Jesus. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar, porque Deus irá fazer.
16 anos, há mais de 41 anos atrás, perguntei a um pastor da igreja metodista, um grande amigo, um homem de Deus: pastor, como é que eu me comporto num culto? Seja você mesmo, nunca esqueci. Seja você mesmo para adorar e glorificar o seu Deus. Uma glorificação ao Senhor enquanto recebemos nosso amado pastor Nilson. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos permanecer assentados mesmo. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. A partir do verso 16, nós vamos ler alguns versículos. Eu vou discorrer sobre 16 até o 34, mas nós vamos ler só até o 22. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 17, verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses. Pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, e levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber que venha a ser isto, pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois a esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Até, irmãos. Meus irmãos, Paulo, ele foi o grande semeador e propagador e o mais perseguido no anúncio do Evangelho. Mas foi um homem também que teve grandes experiências com o Senhor, conforme essa aqui que nós vamos narrar nesta noite. Ele estava numa cidade, e aqui pela leitura nós já vimos que era a cidade mais culta do mundo. Naquela época não havia cidade mais culta do que a Grécia. Ela era berço dos grandes filósofos hoje que se conhecem na história, Platão e muitos outros. A Grécia era o berço, tanto que a palavra descreve que eles tinham conhecimento de todas as novidades e tinham curiosidade até de frequentar aquela cidade e estar ali para ouvir todas as notícias, as últimas novidades do mundo daquela época. Então Paulo estava ali diante de uma cidade, diante de um povo extremamente conhecedor,
extremamente instruído, e ele não deixou de ali também levar a palavra de Deus. E a palavra descreve que aquela cidade, e o que o fez levar aquela mensagem, porque aquela cidade, a palavra descreve que enquanto os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante daquela cidade. O que o fez levar aquela mensagem naquele momento foi a idolatria que havia ali naquela cidade. Para que vocês tenham mais ou menos ideia, quando fala aqui ao Deus desconhecido, porque havia muitos altares de muitos deuses ali. E diz a história que eles tinham mais ou menos 30 mil deuses, ao ponto de um morador daquela época, conhecido na cidade pela sua também filosofia, pela seu conhecimento, dele sair à noite com uma lanterna, diz a história, e alguém perguntou: por que você está andando à noite por essa lanterna? Para ver se eu encontro algum homem, que dava-se saber que parecia que tinha mais deuses do que homens naquela cidade, tamanha a idolatria que tomava conta daquela cidade. Meus irmãos, e ele falava ali para um grupo de duas linhas. A palavra descreve que ali tinha os epicureus e tinha os estoicos. Cada um tinha uma linha de pensamento, tinha uma linha de crer, tinha uma linha de pensar acerca dos deuses daquela época. E a linha dos epicureus, eles tinham uma filosofia, que era uma filosofia que muitos têm hoje, né? As pessoas têm sua filosofia acerca da fé, e eles tinham uma filosofia naquela época que para eles era o momento, era o aqui e era o agora, era viver o momento. É uma filosofia que não é muito diferente do mundo de hoje. Hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas têm a filosofia da felicidade que está posta no prazer, a filosofia do viver o momento, de ser tomada do prazer, da alegria daquele momento, uma filosofia que é bíblica: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E muitos são levados a essa filosofia de vida e são tragados pela morte sem conhecer a fé verdadeira. A outra filosofia, que era a filosofia dos estoicos, que é uma filosofia também muito comum, você já deve ter ouvido ela, né? Aquelas pessoas que dizem, né, tudo que fala de Deus é bom, mas tem aqueles que têm a filosofia que tudo é o destino, nada acontece fora, tudo já está destinado para aquilo ali, já está predestinado ao que você vai passar, ao que você vai viver. Então atribui dessa forma. Então eles não atribuem nada que Deus pode mudar a vida, que Deus pode mudar circunstâncias, Deus pode mudar situações, Deus pode mudar o seu pecado, Deus pode mudar a sua tristeza, Deus pode mudar a sua decepção. Deus tem poder para fazer isso tudo, mas eles não, eles atribuem tudo ao destino e não a Deus. E a palavra descreve ainda, aí nós vamos ler alguns versículos mais, que Deus se apresenta, né? Paulo apresenta esse Deus quando ele foi chamado. A palavra descreve que passando, porque quando ele começa a pregar essa mensagem, ele diz: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois é esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Mas antes de entrarmos aqui nesse Deus desconhecido que Paulo anuncia para eles, a palavra nos demais versículos fala de um Deus que nós já conhecemos, que aqueles que não o conhecem aqui, estão aqui nesta noite ouvindo. A palavra descreve no verso 24 e no verso 26, o Deus que fez o mundo, o Deus que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Verso 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a terra,
a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. A palavra descreve aqui nesse versículo de um Deus que nós conhecemos, o Deus Criador, o Deus que deu o fôlego de vida ao homem, o Deus que criou o primeiro homem. Quando ele criou, ele soprou o sopro, o fôlego da vida. E a coisa mais importante, quando ele sopra o seu espírito, o sopro da vida, que quando ele sopra este fôlego de vida no homem, há uma coisa que não importa a idade que se vá. Se há uma coisa que ninguém aceita, ninguém concorda, é a morte. Ninguém quer. Todos sabemos que ela está definida, desde quando o homem nasce, já está definida a sua morte. E nós às vezes temos sempre, ele era tão velho, mas tão bom, tão novo, partiu na flor da idade. Nós temos diversas desculpas, situações, circunstâncias para dizer a partida de alguém. E há sempre a tristeza, a saudade, há sempre as lágrimas, há sempre a dor, a gente acharmos que nunca vamos passar por isso. E por que que o homem não aceita a morte? Porque Deus não fez o homem para morrer. Quando ele soprou o sopro de vida, ele soprou a vida eterna no coração do homem. O homem é livre e rejeitou, mas nesta noite ele quer soprar a vida eterna, o fôlego de vida de salvação, de vida eterna no seu coração. E aí nós vamos passar a entender o porquê da nossa alegria de estarmos aqui, o porquê de louvarmos esse Deus, o porquê de exaltarmos, porque estamos alegres até mesmo na hora da morte, porque nós sabemos que o Senhor soprou em nós a vida eterna no nosso coração. Mas o homem comum não aceita. Depois Paulo fala no verso 25 e 28, ele diz assim: nem é servido por mãos humanas como de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ele se apresenta aqui como aquilo que nós temos sido conhecidos, por aquilo que nós temos conhecido, por aquilo que ele quer que você conheça nessa noite. Ele se apresenta como Deus provedor. É o Deus que provém todas as coisas, é o Deus que proveio você estar aqui nesta noite, é o Deus que tem provido a sua porta de emprego, é o Deus que tem provido a bênção sobre a sua casa, é o Deus que tem te aberto, que tem te dado saúde, é o Deus que tem estado com você neste dia. Ele é o Deus provedor, não importa a circunstância, nós o conhecemos como Deus da provisão. Assim como ele proveu para o povo no deserto, 40 anos ali de caminhada, ele tem provido na nossa caminhada nesse deserto. Ele tem se manifestado como o Deus da provisão, o Deus que provém para nós todo dia, né? A fé no nosso coração, a alegria de estarmos na sua presença, mesmo no momento da dor, na hora da tristeza. É o Deus que tem provido a nossa subsistência, é o Deus que tem estado conosco na hora da dor, na hora das lágrimas, porque ele provém todas as coisas. Esse é o Deus que nós queremos te apresentar aqui nesta noite. Depois no verso 18 diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição, né? Ele nos apresenta Jesus, ele nos apresenta a salvação, aqueles que nós temos sendo justificados com a sua morte de cruz. Ele nos deu a sua salvação, e a partir da sua salvação, porque naquele momento era difícil, os apóstolos anunciavam uma mensagem de um Jesus que tinha morrido. Era uma mensagem difícil. Há pouco tempo Jesus havia morrido. Como crer que ele estava vivo, né? E eles falavam ainda mais da sua ressurreição. Da mesma forma, a mensagem que a igreja tinha naquela hora é uma mensagem que chegou aos corações, é uma mensagem que houve grande salvação. A palavra descreve que 3.000 almas se converteram ali no livro de Atos, quando Pedro, com ousadia, falou de Jesus.
E ele falava justamente no momento que a igreja tinha tudo para se acabar, porque Jesus estava morto, mas ele tinha uma mensagem. Eles tinham visto e sabido que Jesus havia ressuscitado, e a mensagem era Jesus e a ressurreição. E nesta hora, neste momento também, como dizer para as pessoas que Jesus está vivo? Mas nós temos uma mensagem como aquela igreja tinha: Jesus e a ressurreição. Nós temos a mesma mensagem com outro teor: Jesus está vivo e Ele vai voltar. É contra tudo aquilo que o homem pode crer Jesus, a volta de Jesus. Mas nós somos portadores dessa mensagem. Nós somos marcados por essa mensagem. Por quê? Porque nós conhecemos o Deus da salvação. No verso 24, diz assim a palavra: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele fala de um Deus soberano, de um Deus que Ele está acima de todas as coisas. Uma ordem dEle, uma palavra dEle, um sopro dEle. Ele é soberano, Ele faz a sua vontade, e nós sabemos qual é a sua vontade, e nós sabemos que não podemos mudá-la. Nós sabemos que a porta que Ele abre, ninguém vai fechar; a porta que Ele fecha, ninguém vai abrir, porque Ele é Deus soberano de todas as coisas. Ele é Deus do ouro, Ele é Deus da prata, Ele é Deus da saúde, Ele é Deus da alegria, Ele é Deus em qualquer circunstância, e Ele não muda, porque Ele é o nosso Deus. De eternidade a eternidade nós temos crido que Ele é o nosso Deus. Geração após geração nós temos conhecido que Ele é o nosso Deus, que Ele vai continuar sendo nosso Deus, porque Ele é Deus da eternidade. No verso 30 diz assim: ora, não nos levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos... Vou ler o 23 para vocês entenderem. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Depois eu vou falar do verso 30. A preocupação deles, com tantos altares, não era nem necessário ele colocar mais um Deus ali, né? Mas eles escreveram ali: ao Deus desconhecido. Todos os altares tinham um Deus. Um era o Deus Sol, outro era o Deus Terra, Deus Lua, Deus Estrela. Tinha Deus para todos os gostos, mas esse aqui era Deus desconhecido. Por que eles se preocupavam em ter 30 mil altares? Porque eles tinham a concepção que Deus era um Deus punitivo, que Deus poderia puni-los. Então, para eles se verem livres de uma punição, eles criaram esse altar aqui, porque quem sabe nós esquecemos de algum Deus, e por termos esquecido, Ele vai nos punir. E esse Deus, Ele está aqui nesta noite, não como um Deus punitivo, mas Ele se apresenta aqui como Deus de perdão. Porque a palavra descreve que, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Ele é o Deus do arrependimento. Então Ele não é um Deus punitivo, Ele é um Deus perdoador, e Ele quer perdoar, né, o nosso pecado. Ele quer perdoar as nossas ofensas, Ele quer perdoar as nossas dívidas, Ele quer nos trazer perdão. Foi através disso que Ele nos deu a reconciliação através da cruz. Ele levou sobre si, né, aquela cruz. A palavra descreve que pelas suas pisaduras nós somos sarados, porque Ele levou sobre si todo o jugo de morte. Como ovelha muda, Ele foi levado ao matadouro, para que o arrependimento chegasse a nós nesta noite, chegasse a você, e você não tivesse Ele como um Deus punitivo, porque Ele não está aqui para te punir, mas Ele está aqui para te conceder perdão, reconciliação, e é isso que Ele tem feito conosco. No verso 29 diz assim: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhado pela arte e a imaginação do homem, né? Deus não é uma imagem.
Deus não é uma figura, Ele nunca foi, ainda que muitos acham que é desta forma. Deus é Espírito, e Ele quer habitar em nós, porque nós também somos templo do Espírito Santo. Então Deus é Espírito, e Ele quer ser esse Deus no seu templo, no seu coração nesta noite. Então Deus, Ele não está preocupado que você o conheça através de uma figura, né, através de uma alegoria, mas Ele quer se fazer a você através do seu Espírito Santo, porque você é templo do Espírito Santo. Seja estando aqui nesta noite, seja estando na sua casa, no seu trabalho, Ele é Espírito, e você é templo do Espírito Santo, e Ele habita em nossos corações. E a palavra descreve que Ele geme com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo, sobre as nossas vidas. E nós somos templo do Espírito Santo, e Deus é Espírito. Depois dessa mensagem, entendeu? Paulo, ele no verso 32, ele diz assim: quando ouviram falar, depois de toda essa explanação, de tudo isto que ele falou, do que simbolizava esse Deus desconhecido, depois de toda essa mensagem, no final a palavra descreve que quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram. Deus te trouxe aqui nesta noite, e tenho certeza que Ele não quer que você saia daqui como escarnecedor. Muitos escarnecem, né? É muito comum de falar do Senhor para alguém e as pessoas escarnecerem, mas Deus te trouxe aqui porque Ele não quer você como escarnecedor, mas Ele quer que você saia daqui conhecedor a esse Deus desconhecido no qual nós estamos falando aqui nesta noite. A palavra descreve também no mesmo versículo que a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Alguns, é muito comum as pessoas deixarem para depois, é muito comum. Esse é o apelo do mundo, esse é o apelo do inimigo da sua alma. Você está novo, não é a hora, não é o momento, deixa isso para mais tarde. A Bíblia mesmo há relatos de próprio Faraó, quando o povo estava para sair, quando foram pedir a oração a ele, falou: não, deixa para amanhã. É muito comum as pessoas deixarem para outra oportunidade, deixarem para outra ocasião, mas Deus te convida nesta noite. Nesta noite Ele está te chamando, Ele está se apresentando a você, há um convite do Espírito Santo, há a presença de Deus na sua vida, e Ele não quer que você deixe para outra ocasião. Não faça como alguns aqui fizeram. A palavra descreve que a essa altura Paulo se retirou do meio deles, né? Paulo aqui era o pregador do Evangelho. Hoje é uma oportunidade, a palavra está sendo anunciada. Vai chegar um momento que a palavra não vai ser mais anunciada, quando a igreja for retirada. Mas a palavra, ninguém vai poder negar, dizer: não, eu nunca ouvi. Não, em algum lugar, em algum momento deste mundo, a palavra descreve que o Evangelho será pregado a toda criatura. Não, a palavra foi anunciada, o Evangelho está sendo anunciado, a mensagem está sendo falada. Então não deixe aqui, Paulo se retirou do meio deles, então não deixe para depois, não deixe para outra ocasião, né? Não deixe para aceitar o Senhor, ou se voltar para o Senhor no momento que Ele está te chamando. A palavra descreve que houve, porém, alguns homens que se agregaram a Ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Faça a escolha mais sábia da sua vida. Faça a escolha daquilo que o Espírito Santo está tocando em você nesta noite. Esteja se agregando. Agregando não é a esta igreja, se agregando para ter a salvação, para ter seu nome escrito no livro da vida,
para que o Espírito Santo habite no seu coração, para que você possa gozar e desfrutar deste Deus que eles não conheciam, mas você, através dessa palavra, passou a conhecer nesta noite. Então seja sábio. A palavra descreve que houve, porém, alguns homens que se agregaram. Que você seja um nesta noite a se agregar, não é a esta igreja, a se agregar ao Evangelho, a se agregar à salvação, a se agregar com fé, saber que Deus é Espírito, a se agregar que Ele vai voltar, e que você ouviu essa palavra, e que você se tornou o templo do Espírito Santo, que você agora é um remido lavado no sangue de Jesus, e que agora você tem o seu nome escrito no livro da vida. Que o Senhor nos abençoe.
Glória a Deus. Meus irmãos, o pastor Nilson, assim como o pastor Anchieta, não pode ficar um pouco mais. A alegria dele é grande, está aqui conosco, mas tem até um carro esperando ele. O pastor Nilson passou um susto hoje, antes de vir para cá. Teve um filho que se envolveu num acidente, está no hospital. Então eu estou apenas explicando que vocês vão ver ele sair mais rapidamente, porque ele tem esse compromisso, mas ele está confiante porque ele serve a esse Deus que ele acabou de pregar. E antes dele sair, nós vamos orar aqui com ele, para o filho dele, não é, que é o Daniel. E depois ele vai e nós vamos assistir, vocês todos aqui, os irmãos. E com certeza o pastor Nilson terá a alegria de voltar aqui, assim como o pastor Anchieta, não é? Com certeza eu quero voltar, porque hoje, além do meu filho ter sido hospitalizado agora à tarde, o rapaz do Uber que me trouxe, ele está me aguardando, e é difícil pegar Uber porque eles cancelam, eles não querem ir para lá. Esse aqui veio aqui errado, que ele não é daqui. Aí quando ele chegou lá, ele perguntou: para onde você vai? Para Guarapari. Eu falei: mas Guarapari? Eu falei: é. E aí ele falou assim: vai ser difícil você conseguir. Realmente você já tinha tentado, alguns tinham cancelado, porque eles não querem ir para lá. Então eu peguei e segurei para ele poder ficar comigo e me levar, entendeu? Então por isso que eu vou sair, mas eu quero voltar aqui com certeza. Eu tenho uma família aqui que eu conheço muito, da dona Cláudia, a dona Lourdes, né? Aquela turma, o Alandes. Cadê o Alandes? O Alandes está aqui não. O Anderson, a turma da dona Lourdes eu conheço de muitos anos no Maranhão, entendeu? Nós trabalhamos muitos anos na Copa. Ela tinha lá uns 4 filhos lá que trabalhavam comigo. Glória a Deus. Amém. Essa alegria que o Senhor está nos envolvendo hoje se repetirá para sempre, conforme na nossa oração no momento da consagração. Vamos ficar de pé, então, e agora vamos orar pelo Daniel, antes da bênção apostólica, filho do pastor Nilson. A igreja que ora é vitoriosa, nós cantamos e é verdade. Vamos nos unir em oração, agora por um instante, pela vida do Daniel. Senhor Deus e eterno Pai, a tua igreja ora, a tua igreja intercede junto a ti, Senhor, pela vida do Daniel. Clamamos, Senhor Deus, põe a tua mão sobre ele, sobre as mãos dos médicos, sobre a cirurgia que ele vai fazer. Deus eterno, ouve o clamor da tua igreja e sara aquele teu filho, Senhor. Também que o Senhor possa abraçar o Nilson, a sua esposa, os seus demais filhos que foram acometidos pelo susto, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor, na necessidade daquele teu filho. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Também oramos pela tua igreja, Senhor, que está diante de ti, por essas ovelhas que são tuas, Senhor. Ah, Deus eterno, que como a tua palavra que foi transmitida e que sabemos que ela não volte vazia, nunca volta vazia, que alguns possam se render a ti agora, Senhor. Que esta noite seja uma noite de salvação e que todas as demais necessidades de cada um sejam supridas por ti agora, Senhor, neste momento. Pedimos em nome de Jesus, amém. E em teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor de Deus e o consolo do Espírito Santo seja sobre a igreja do Senhor aqui e em toda a face da terra, hoje e para